O Brasil é um país de vida vibrante, de sol, de música, de cor. Mas por baixo dessa superfície brilhante, sombras persistem. Elas se agarram a edifícios antigos. Elas sussurram em corredores vazios. Esses são os lugares onde a história se recusa a morrer, onde tragédias são gravadas na própria pedra e no reboco. Nós passamos por eles todos os dias. Podemos morar ao lado, podemos até trabalhar dentro deles, mas raramente paramos para ouvir as histórias que eles contam, as histórias dos mortos. Estas não são lendas de fantasia. Elas nascem de dor real, perda real, eventos reais que deixaram uma marca indelével na paisagem e na memória coletiva das pessoas que lá vivem. Esses lugares são conhecidos como mal-assombrados. Eles estão espalhados pelo país, desde as movimentadas avenidas de São Paulo até as ruas históricas de Salvador. Cada um guarda uma narrativa única e arrepiante, uma história de uma vida interrompida, um conto de injustiça, uma lembrança de um evento catastrófico. Compreender esses lugares é compreender um lado mais sombrio da história brasileira. É reconhecer que algumas feridas nunca realmente cicatrizam. Elas apodrecem, elas gritam. No bairro afluente do Flamengo, no Rio de Janeiro, aninhado entre edifícios modernos, ergue-se uma estrutura peculiar. É o Castelinho do Flamengo. Close-up. Construído no início do século XX, sua arquitetura é uma mistura caprichosa de estilos. Um pequeno castelo no meio de uma metrópole. Mas sua charmosa fachada esconde uma história de imensa tristeza. O edifício foi outrora o lar de uma família rica, Avelino, Rosalina Fernandes, Maria de Lourdes. A vida deles, segundo todos os relatos, era de privilégio e conforto. Mas a riqueza não é um escudo contra a tragédia. A história que transformou esta casa em um lugar de medo sussurrado começou com um acidente. Um dia, a jovem Maria de Lourdes estava brincando perto de casa quando foi atingida e morta por um veículo. Algumas versões dizem que foi um bonde, outras dizem que foi um automóvel. A causa exata importa menos do que o resultado. A vida de uma criança foi extinta em um instante. Para seus pais, o mundo desabou. A dor deles era imensurável, um abismo que engoliu toda a luz de suas vidas. A casa, antes cheia do riso de uma criança, tornou-se um túmulo silencioso, um monumento à sua perda. A dor era particularmente aguda para a mãe, Rosalina. A tristeza de Rosalina a consumiu por completo. Ela não conseguia aceitar a morte da filha. Relatos da época sugerem que ela mergulhou em uma depressão profunda e inconsolável. A casa vibrante tornou-se um mausoléu. Ela se trancou, recusando-se a ver qualquer pessoa, presa em um ciclo de luto do qual não conseguia escapar. Seu marido, Avelino, incapaz de alcançá-la e lutando com sua própria dor, acabou partindo. Rosalina ficou sozinha, cercada pelas memórias de uma vida que não existia mais. Depois da tragédia, o Castelinho do Flamengo passou por muitas mãos. Ninguém ficava por muito tempo. Acabou sendo adquirido pela prefeitura e transformado em um centro cultural. Foi aí que as histórias realmente começaram a se espalhar. Os funcionários seguranças visitantes começaram a relatar ocorrências estranhas e inquietantes. Estes não eram incidentes isolados. Eram consistentes, relatados por pessoas diferentes ao longo de muitos anos. Os relatos mais comuns envolvem o espírito de uma menina, risada infantil ecoando pelos corredores vazios, som fraco e rítmico de uma pequena bola quicando em uma sala vazia. Seguranças do turno da noite relataram a atividade mais intensa. Um guarda, que preferiu permanecer anônimo, viu a figura fugaz de uma menina de vestido branco correndo de sala em sala. Ele ia investigar, o feixe de sua lanterna cortando a escuridão, apenas para não encontrar nada. O ar ficava frio. Ele era tomado por uma profunda tristeza, uma emoção que não parecia ser sua. A presença da mãe, Rosalina, também é sentida. Pessoas relataram ouvir os sons de uma mulher chorando, um soluço dilacerante.
A atmosfera fica pesada e opressiva. Visitantes se sentem indesejados e desconfortáveis. Alguns relataram ver a aparição de uma mulher com um vestido antigo, parada junto a uma janela. Essas experiências não são apenas histórias passadas de geração em geração, são relatos contemporâneos. Um ex-funcionário do Centro Cultural contou um incidente em que materiais de escritório eram misteriosamente rearranjados durante a noite. Portas que eram deixadas abertas eram encontradas fechadas, e vice-versa. A atividade parecia aumentar quando reformas eram tentadas. O Castelinho do Flamengo permanece um lugar onde o passado não é apenas lembrado. Para muitos, é ativamente e arrepiantemente vivenciado. Pausa. No coração de São Paulo, na manhã de 1º de fevereiro de 1974, um incêndio deflagrou no edifício Joelma, um prédio comercial de 25 andares. A causa foi um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado no 12º andar. O que começou como uma pequena faísca rapidamente se transformou num inferno. O interior do edifício estava repleto de materiais inflamáveis, carpetes, cortinas, divisórias de madeira, móveis de plástico. O fogo propagou-se com uma velocidade aterrorizante, engolindo andar após andar em questão de minutos. O prédio não tinha escadas de incêndio, nem sprinklers de emergência, e os alarmes não funcionavam corretamente. Para as centenas de pessoas que trabalhavam lá dentro, tornou-se uma armadilha mortal vertical. O pânico tomou conta enquanto uma fumaça preta e densa enchia as escadarias, cortando a principal rota de fuga. Os elevadores pararam de funcionar, prendendo as pessoas nos andares superiores. À medida que as chamas subiam, o calor tornava-se insuportável. As pessoas aglomeravam-se em varandas e parapeitos de janelas, desesperadas por ar, com os rostos enegrecidos pela fuligem. A cena lá embaixo era de horror e impotência. Bombeiros assistiam, milhares de curiosos assistiam. As escadas dos caminhões de bombeiros não conseguiam alcançar os andares mais altos, deixando-os presos lá em cima com uma escolha impossível: morrer queimados ou pular. Muitos escolheram pular. Em seu desespero, saltaram das janelas, seus corpos caindo pelo ar até a rua lá embaixo. Foi uma visão angustiante que foi transmitida ao vivo para toda a nação, gravando a imagem da torre em chamas na consciência coletiva do Brasil. Após o incêndio, o edifício Joelma ficou fechado por 4 anos. Era apenas um esqueleto carbonizado, um lembrete sombrio da tragédia. Durante esse tempo, as primeiras histórias paranormais começaram a circular. Seguranças relataram ouvir gritos e pedidos de socorro vindo de dentro. Eles falavam do cheiro de fumaça e da carne queimada, que preenchia o ar e desaparecia. O prédio era uma ferida no horizonte. Parecia que a dor de quem morreu estava presa nas paredes. Quando foi reformado e reaberto como Praça da Bandeira, os acontecimentos estranhos continuaram e aumentaram. Funcionários relataram fenômenos que desafiam explicações lógicas: passos em corredores vazios, quedas súbitas de temperatura, uma sensação avassaladora de pavor em certos escritórios. Os elevadores viraram foco das manifestações. Muitos relataram que paravam sozinhos no 12º andar, onde o incêndio começou, mesmo sem botão pressionado. As 13 vítimas não identificadas do elevador viraram folclore local. Um pequeno santuário foi erguido em um cemitério próximo. Pessoas iam orar e pedir milagres. Essa mistura de tragédia e catolicismo popular é comum no Brasil, uma forma de processar perdas imensas. Na vibrante cidade de Salvador, Bahia, o Mercado Modelo é um centro efervescente de cultura e comércio. Turistas e moradores locais lotam suas barracas, procurando artesanato, provando a culinária local, simplesmente aproveitando a atmosfera animada. É um lugar de cores vivas, cheiros ricos, os sons da música baiana. Mas, você sabia que este famoso mercado é na verdade construído sobre uma base de imenso sofrimento? O edifício fica no local da antiga alfândega,
que guardava um segredo sombrio e terrível escondido em suas celas. Esses túneis porões eram usados como um centro de detenção para africanos escravizados que chegavam ao Brasil. As condições nessas câmaras subterrâneas eram, honestamente, horríveis. Milhares de homens, mulheres, crianças eram amontoados em espaços escuros e sem ar. Após sua brutal jornada pelo Atlântico, eles eram acorrentados, famintos, muitas vezes deixados para morrer de doenças ou abusos, antes mesmo de serem vendidos em leilão. Os pisos do porão eram frequentemente inundados pelas marés, apenas aumentando a miséria e a sujeira. Era um lugar de desespero inimaginável, uma porta de entrada para uma vida de cativeiro e brutalidade. A história deste lugar não é apenas uma nota de rodapé, é o próprio solo sobre o qual o mercado moderno foi construído. A alfândega original queimou em 1969, mas as fundações assombradas permaneceram. Após o incêndio, o novo mercado modelo foi construído diretamente sobre os antigos porões. A atividade paranormal no mercado modelo é tão conhecida pelos moradores locais quanto os itens vendidos em suas barracas. Por décadas, vendedores vigias noturnos compartilharam histórias. Os relatos mais comuns são auditivos, correntes sendo arrastadas pelos pisos de pedra do porão, choros lamentosos, gemidos, sussurros em uma língua que não entendem, vozes acreditadas como dos africanos cativos aprisionados abaixo. Esses sons não são fracos. Guardas investigaram esperando intrusos. O porão estava vazio. Um vendedor fechou tarde e ouviu um lamento alto vindo do porão. Som de pura agonia, arrepios nos braços. Ele saiu correndo, nunca mais foi o último a sair. Aparições visuais também foram relatadas. Figuras sombrias na periferia da visão perto das entradas subterrâneas. Um vigia viu um homem acorrentado em corpo inteiro. Olhos cheios de tristeza desapareceu na parede. Queda repentina de temperatura, sensação de tristeza e opressão. Testemunha compartilhando a dor dos espíritos. Reputação enraizada na cultura local. Muitos compram durante o dia, não entram à noite. A administração minimizou às vezes, mas histórias persistem e são corroboradas. Fantasmas não são malévolos. Figuras trágicas, espíritos presos pelo trauma. Assombração residual, ciclo interminável de sofrimento. Eco das atrocidades nos porões escuros e úmidos sob o mercado modelo. O fascínio por esses lugares mal assombrados no Brasil é profundo, enraizado numa cultura rica em folclore e espiritualidade e uma relação complexa com sua própria história. Essas histórias são mais do que apenas contos assustadores. São uma forma de memória coletiva. Elas mantêm vivas as histórias de pessoas cujas vidas terminaram em tragédia, garantindo que não sejam esquecidas. O fantasma de Maria de Lourdes não é apenas um fantasma. Ela é um lembrete da fragilidade da vida e da profundidade do amor de uma mãe. As almas do edifício Joelma são um memorial perpétuo a um desastre evitável. Essas narrativas persistem porque fornecem uma estrutura para processar traumas nacionais. Num país onde a justiça pode ser ilusória e atrocidades históricas são, por vezes, varridas para debaixo do tapete, as histórias de fantasmas podem funcionar como uma forma de justiça popular e memória. São uma maneira de o povo comum reconhecer e honrar os mortos quando os canais oficiais podem tê-los falhado. As 13 almas do incêndio do Joelma se tornaram santas populares, porque as pessoas sentiram a necessidade de dar sentido às suas mortes anônimas e horríveis. Essas histórias dão voz aos que não têm voz, permitindo que as vítimas falem do além-túmulo, exigindo que nos lembremos do que lhes aconteceu. Além disso, o Brasil é um país com uma paisagem espiritual vibrante, onde as fronteiras entre os mundos físico e espiritual são frequentemente borradas. Espiritismo, Umbanda, Candomblé. Esse contexto cultural torna as pessoas mais abertas a aceitar experiências paranormais como genuínas. Uma história de fantasma no Brasil
nem sempre é recebida com o mesmo nível de ceticismo que poderia ser em outras partes do mundo. E nos lembram que alguns ecos nunca realmente desaparecem.